muito bem-vindo a mais um Expresso.com. Hoje o episódio que a gente preparou para você tá incrível, porque falaremos com uma pessoa que tá empreendendo e já tá vendo a diferença nesse ramo de atuação que ela iniciou agora, também utilizando o digital para alavancar a sua marca, tanto a pessoal quanto a da marca que ela criou. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa conversa daqui a pouquinho. Antes de a gente iniciar o nosso papo, a gente precisa fazer os nossos agradecimentos especiais aos nossos apoiadores de sempre. Primeiro, muito obrigada, para nossa GED Nutrition, marca de suplementos que tá sempre aqui com a gente, dando pra gente, pra nossa rotina, cada vez mais energia, mais disposição, suplementação diária aí de confiança e qualidade. Se você não suplementa ainda, recomendo, a gente precisa disso, repor toda essa energia no nosso corpo, no nosso organismo. E você que treina, que tem uma atividade física aí na sua rotina, mais ainda precisa conhecer a GED Nutrition. Também um agradecimento especial ao Grupo Uptime. Grupo Uptime, contabilidade e assessoria de condomínios aqui de Balneário Camboriú e região. Muito obrigada a você. E se você precisa aí desburocratizar um pouco mais essa parte contábil da sua empresa, se você mora no condomínio, tem um condomínio, é síndico e precisa ali de um braço direito também de confiança, Grupo Uptime tá aí para te ajudar nessa missão. E é claro, Fala Litoral Produções, esse estúdio maravilhoso que tá aqui com a gente, uma parceria que realmente se tornou muito mais do que só no aspecto profissional, digamos assim, mas também pessoal, porque são pessoas de confiança e que a gente gosta muito. Fala Litoral Produções, se você deseja fazer seu conteúdo digital com qualidade e com pessoas que fazem com muita expertise o que estão fazendo, conte aqui com o Fala Litoral Produções. E agora sim a gente vai embarcar no nosso papo. Seja muito bem-vinda, Gabriele Destre. Muito obrigada pela tua presença. A gente já estava aqui há algum tempo querendo te encaixar na nossa agenda. Bom, você é farmacêutica. Sim. Você hoje está, como você mesma diz, a sua skin empreendedora, de fato, com a sua linha Lift Energy Drink, certo? Isso mesmo. O que a gente deixou de falar na sua apresentação? Porque são poucos detalhes, digamos assim. Temos o teu macro aqui de quem é Gabriele, mas não apenas isso. Então, pode se apresentar um pouco melhor pra gente. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, é uma honra. Eu comentei rapidinho contigo, né? A gente se encontrou na subida, que era uma meta minha para 2026, estar aqui num podcast. Aê! Que prazer te receber. Estou realizando isso, mais um check no bloco de notas, né? Dos sonhos e das metas do ano. Então, estou muito feliz, muito honrada mesmo. E é muito legal a gente chegar nesse momento de poder contar um pouquinho a nossa história, né? E conseguir se conectar com outras pessoas e encorajar outras pessoas, né? Exatamente. No mundo empreendedor, que não é tão fácil assim. Bom, Gabi, vou te chamar de Gabi. Isso. Você entrou nesse universo do empreendedorismo. A gente sabe que já é uma tarefa bastante complicada, bastante difícil, né? E desafiadora, digamos assim. O empreendedorismo comum. Mas hoje a gente tem essa questão do digital também, né? O empreendedor, ele não tá somente, vou fazer a minha loja e vou abrir um ponto comercial na rua tal. Não é só isso, a gente tem essa outra avenida que se chama Instagram, que se chama internet, rede social e onde quer que a tua marca esteja. Sim. Como é que você explora esse caminho? Assim, quero lançar a minha marca, Lift Energy Drink. Sim. Como que você enxergou isso? Você já veio com essa visão? Não, pera, não é só uma marca, eu tenho que estar no digital. Como que surgiu tudo isso? Não tem como não estar no digital, né? Em pleno 2026, se você não tá, você tá para trás já, né? Então, eu vou falar um pouquinho, Gabi, como empreendedora, cara da marca, dona da marca, né? O que eu tô tentando me posicionar do meu pessoal e também o da marca. Começando pelo da marca,
eu sempre soube que trazer uma marca nova para o mercado, lançar um produto novo, né? Com várias diferenças também, um produto com valor agregado, né? Um produto diferente, eu teria que trabalhar muito digital para realmente realçar esses diferenciais do produto. Então, desde o início, a gente lançou já com várias influenciadoras, né? Falando da marca. E a gente pegou um momento muito legal, então, que era a entrada do verão. A gente lançou em novembro, né? A marca tem 6 meses, praticamente. É um bebê ainda. Um bebezinho. Mas desde o início, desde antes de lançar, a gente já estava trabalhando com algumas influenciadoras. Então, isso eu acho que o ponto principal, né? Porque uma marca nova, só eu criar um Instagram e não ativar a marca, né? Não ia ir sozinha. Então, eu tive um apoio muito grande das influenciadoras, né? Que alavancaram muito rápido a marca aqui também. Então, é até legal, porque eu nunca imaginei, assim, às vezes a gente tá em alguns lugares e as pessoas já viram a marca. E eu fico tipo, nossa, né? Que legal, já viram a marca, nunca imaginei isso. Então, já viram através de uma pessoa, né? De um influenciador ou de alguma pessoa que comprou, enfim. Então, pulverizou rápido o nome Lift aqui em Balneário, principalmente, né? Que bom. E muito legal. E, além disso, a gente também esteve muito presente em ativações da marca, né? Presencialmente, então, em eventos, né? De esportes e tudo mais. Aqui na região a gente tem, né? Muito disso, a gente tá numa região privilegiada para isso, inclusive. Sim. Então, desde o início, assim, praticamente todos os meus finais de semana até agora, eu tive eventos, assim, que eu levei a marca, que eu expus a marca, participei, patrocinei, né, com produto e tudo mais. Então, seja de esportes como pádel ou, né, tipo, grupos de corrida e spinning, enfim. Então, a gente tá inserido no meio todo, né? Aqui sempre tem, né, esse movimento e a gente tá também com essa tendência, principalmente de uns 2 anos pra cá, pós-pandemia, eu acho que veio essa pegada bem do esporte, exatamente, da cultura wellness. Que tá crescendo cada ano mais, assim, as projeções até, por exemplo, 2030 é sempre cada ano dobrar, né? Então, para todos os mercados do nicho wellness, assim, tá um boom mesmo, né? O pessoal tá indo muito bem. E quais são os diferenciais da marca em si para essa pessoa que está inserida nessa cultura do esporte, que geralmente olha para uma marca que ajude, né? Sim. Que seja melhor no quesito nutrição ou, enfim, energia. O que você pode dizer? A gente costuma falar, assim, que quem bebe Lift é uma pessoa consciente, né? Então, que faz escolhas mais conscientes para o seu dia. Então, diferente de você ir comprar qualquer energético que esteja disponível no mercado, né? Que vai te dar energia, a Lift também traz saudabilidade junto. Então, além dos sabores, que a gente trouxe sabores bem diferentes e que foi, né, o nosso, digamos, pulo do gato, assim, que a galera começou a provar e gostou muito já desde o início, tem toda a questão de saúde, performance física e mental, né? Então, principalmente mental, porque hoje a gente fala muito, né, dos energéticos normais, que tem aquele crash energético, né? Então, dá aquele pico, muitas vezes, de ansiedade, aquele pico de açúcar, e aí depois cai, né? Então, a gente fica, né, depois de tomar o energético, a gente fica meio, né, parece que não tomou, dá aquele crash, né? Dá aquela reversão, digamos. E Lift não, a gente trouxe até componentes, assim, como sálvia, salsa e manjericão, que são muito diferentes, tipo, no energético, né? É esse aqui? Todos têm. A formulação é a mesma de todos, só muda o sabor. Isso. Eu achei que não é sabor, Sálvia, salsa e manjericão são componentes, são ativos. Que legal! Que estão dentro da fórmula que ajudam na clareza mental. Então, justamente para não dar esse crash. Então, eu mesmo, né? Claro, sou suspeita, mas assim, eu tomo e eu sinto, assim, que eu fico ativa por muitas horas. Então, por exemplo, à tarde eu tomo para trabalhar e à noite, assim, 10 horas da noite ainda eu tô com muita clareza mental para trabalhar, para sentar, para ler, para estudar. Então, tem esse diferencial também, né? Que bom! E fora que, óbvio, né? Sem açúcar, né? A gente não faria uma coisa com açúcar, né? Agora, atualmente. Então, sem açúcar também. E baixíssimo em calorias. Então, acho que é isso que também o pessoal gostou muito desde o início. Então, a lata que mais tem caloria tem 15 calorias. Então, muito bom. É praticamente nada, né? Porque a caloria do produto vem praticamente das frutas, né? Que a gente usa, o concentrado da fruta. Então, ele é 100% natural, baixo em calorias, sem açúcar. E tem esses ativos aí para performance mental e clareza mental, que não gera ansiedade. Então, bem legal. Muito bom, muito bom. E eu percebi na tua fala, logo no começo, muito estratégica em relação ao posicionamento já da marca, o que tu queria com ela, enfim. Como que veio isso, essa construção do que tu queria
como que surgiu a ideia, que eu acho que é o início de tudo, né? Sim. O surgimento disso. E depois, quais foram os caminhos que você tomou mesmo para ter essa estratégia e para lançar a marca já com peso mesmo, posicionamento no mercado? Sim. Então, foram quase 2 anos, assim, construindo a marca, né? Entre muitos altos e baixos, porque desenvolver um produto do zero não é nada fácil, né? Então, a gente ainda quis lançar já de cara 3 sabores. Então, assim, quando um tava bom, o outro despencava e a gente ia lidando com a loucura, assim, de ajustar os 3 sabores como, né, da forma que a gente queria que estivesse. Então, eu sempre falava, eu não quero lançar mais do mesmo pro mercado. E enquanto eu não estiver satisfeita com o que eu vejo, desde embalagem e percepção de sabor, eu não vou lançar. Então, assim, eu sou muito exigente em questão, né, de sabor, enfim, da fórmula também. Tanto que em 2024 já era para ter lançado no final do ano, nas minhas expectativas. E poderia ter lançado, mas se eu tivesse lançado, eu entendo hoje que eu teria rasgado a marca. Então, realmente eu esperei, encontrei melhores parceiros, fornecedores, enfim, para deixar um produto que me agradasse. Então, um processo de maturação também, isso, né? também. Foi super importante. Hoje, olhando para trás, né, assim, foi no tempo certo, na hora certa que tinha que acontecer, porque daí tava tudo muito ajustado. Então, por isso que a gente tem essa percepção de já ter começado grande, assim, bem posicionados. Mas tem algumas coisas básicas, assim, que a gente sempre, né, olhava, tipo, isso aqui sim, isso aqui não. Então, realmente a gente teve sempre muita clareza de fazer algo bom, sabe? Não trazer mais do mesmo. Sim. E a questão da ideia, então, é uma história até bem curiosa, engraçada em alguns momentos. Mas, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou farmacêutica e eu fiz a faculdade de farmácia pensando em trabalhar na empresa da minha família, que é uma empresa de saneantes. Olha! Produtos de limpeza, higiene, enfim. E o foco principal é a área da saúde. Então, eu tava, né? O que eu vou fazer? Finalizei a escola, enfim, pensava em medicina, mas logo vi que não gostava muito, assim. E aí, os meus pais, né? Tipo, de repente fazer farmácia, que tu pode trabalhar na empresa, seguir, né? Sucessão, vai ser tua, não sei o quê. Então, optei por farmácia. Eu tenho uma tia farmacêutica também, então foi meio que isso me levando para esse caminho. Então, fiz farmácia já pensando em trabalhar na empresa. Mas, nesse meio tempo, em 2019, eu fiz um intercâmbio. E aí, nesse intercâmbio, eu fiz cursos de gestão, de negócios, de marketing, enfim. E vi que gostava muito dessa área e também comecei a atuar dentro da empresa da minha família nessas áreas, né? Então, daí veio pandemia, em 2020, né? E aí, eu já estava na metade do curso de farmácia. Pensei até, será que eu continuo? Será que não? Enfim, mas daí ficou, né, tudo muito incerto com a pandemia. E quando eu vi, assim, acabou a faculdade naquele limbo da pandemia, né? E aí, me formei em farmácia em 2022 e comecei, de fato, a trabalhar na empresa da minha família, como farmacêutica responsável. Eu tenho algumas atribuições até hoje lá dentro, né? Porque acaba também, quando a empresa da tua família, né? Tu faz um pouco de tudo e assim a gente vai indo. Eu entendo muito bem como é isso. É isso aí. Acontece. E aí, tava muito focada em 2023, principalmente, assim, que a gente já tava se encaminhando, se organizando para um plano de sucessão mesmo. E numa viagem de férias, final do ano, assim, era setembro de 2023, eu fui. Lembro ainda, assim, que eu tava trabalhando tanto aquele ano, tinha tantas viagens, foi um ano que a gente fez muita feira em São Paulo, foi um ano bem corrido. Eu saí de férias e aquela coisa, né? Final de mês, início de mês, era 7 de setembro. E aí, eu lembro que eu fui a última a embarcar no avião, fechei meu computador e embarquei, sabe? Porque eu estava trabalhando no aeroporto, no feriado, para terminar algumas coisas, enfim. E aí, fui para essa viagem e comecei a ter algumas reflexões dessa viagem, assim, uma coisa muito, sabe, de Deus, assim mesmo, me trazendo, o que tu quer pra tua vida? Sabe, aquelas coisas que a gente começa a questionar. E aí, nessa mesma viagem, eu avistei um produto, né, nos Estados Unidos e pensei, cara, por que não tem isso no Brasil, né? Tipo, porque não vi nada parecido, enfim, fiquei com aquilo na cabeça e essas reflexões ao mesmo tempo. Enfim, só que eu já tinha tido outras ideias de empreender e nunca nenhuma ideia veio e fixou na minha cabeça. Já passava, né? E aí, eu tive a ideia do produto num dia e no outro a gente estava já voltando, né? Era um voo durante o dia, então eu peguei meu bloco de notas do celular no voo, tava tão ansiosa, eu suava frio. Aquela ideia não saía da minha cabeça. Pela primeira vez na vida eu tinha tido uma ideia que já tava 2 dias na minha cabeça e eu fiquei tipo, meu Deus. Adorei. E agora, será que é isso, né? Então, comecei no bloco de notas no avião, não tava conseguindo dormir, não tava conseguindo, né, ver filme, nada. Eu conseguia prestar atenção, só pensava naquilo. Comecei a estruturar a ideia no bloco de notas mesmo do celular. E
a minha primeira ideia era, tipo assim, e se desse para importar esse produto e trazer a marca para o Brasil? Eu falei, cara, eu nunca vou conseguir acessar o pessoal lá para conversar, para trazer isso para o Brasil, né? Eu falei, não, vou desenvolver mesmo. Vou eu desenvolver o produto, sabe? Como? Eu não sabia. Não fazia nem ideia. Pois, eu até tento fazer essa ligação, tá? É farmacêutica e tal, mas Sim. aqui é indústria alimentícia. Como? Qual que é a linha ali que se encontra? Exato. E, enfim, eu vou chegar nessa parte. E aí, o que eu pensei? Assim, vou trocar uma ideia com o Gabriel, que é meu noivo, né? Tava junto no voo. E aí, a gente foi lá uma hora caminhar no voo, assim. Aquele voo não passava e eu ansiosa e tal. E aí, eu troquei uma ideia com ele e eu pensei, né? Ele era sempre o primeiro a me falar, tipo assim... não sei, foca na empresa da tua família e tal, né? E dessa vez, não. Tipo, ele me deu o apoio que eu precisava mesmo, assim, naquela hora, né? Eu falei, sabe aquele produto que a gente tomou e tal? E ele me respondeu assim, nossa, se tivesse isso no Brasil, eu tomaria todo dia. E aí, pra mim, foi o que eu precisava ouvir, né? De, tipo assim, foi um empurrãozinho. Eu falei, tá, então eu vou fazer. Era isso! Resposta certa. Eu precisava isso. E aí, comecei a trocar uma ideia com ele. Foi. Na segunda, a gente chegou no Brasil. Eu comecei a contatar algumas pessoas que poderiam me dar uma luz, né? De por onde começar. E respondendo a tua pergunta, né? No curso de farmácia, a gente tem uma matéria que é de alimentos e bebidas, que inclusive foi a matéria que eu mais fui mal, que eu quase reprovei. Olha as coincidências da vida. Já tava ali, era alguma coisa que você tinha que aprender ali. Exatamente. E... Resiliência o nome. Isso, exato. Era uma matéria bem difícil, assim, foi no primeiro semestre e a gente não sabia nem o que estava fazendo na faculdade ainda, né? Enfim, e aí a gente tem algumas conexões, assim, como farmacêutica, eu tenho mais facilidade de entender algumas coisas no quesito formulação, rotulagem e tudo mais, mas obviamente eu não teria conhecimento para desenvolver o produto sozinha. Legal. Então eu fui indo atrás, né, de parceiros e engenheiros de alimentos e tudo mais. E aí começou toda a saga, né? E o Gabriel foi se interessando também. Ele é de que área? Ele é engenheiro civil. Tá. Nada a ver. Tá. Não, mas aí é empreendedorismo, né? O que bate. Vai dar certo. Ele tem empresa também, né? Empreiteira. Então, é isso, é visão de empreendedor também. Legal. E aí, ele foi se interessando pelo negócio, começou a apoiar, daí deu uns 2 meses e falou, tá, vou ser teu sócio. Daí foi um negócio legal, assim, que a gente começou a construir juntos, né? Mas no final de 2023, a gente tava, então, maturando a ideia, será que era isso? Será que a gente vai conseguir? O que a gente precisa? E aí, a gente foi encontrando alguns parceiros, e aí eu dei start mesmo, em início de janeiro, janeiro de 2024, com a ideia de lançar outubro de 2024, mas nada deu certo. Foi um caos. E até brinco, assim, né? Eu joguei fora praticamente 45 mil reais que eu investi para uma pessoa fazer a fórmula que não deu certo, não era o que eu queria. Que foi aí, né, que eu comentei que eu poderia ter lançado no final de 2024, mas não tinha como. Verdade, Então, joguei dinheiro fora. Normal. E aí, o produto comecei em tudo si, de novo. o produto em si, o sabor, enfim, não era o que tu desejava. Não, e nem a fórmula, assim. Eu sempre quis uma fórmula natural, né? Com diferenciais. Então, naquela ideia de não lançar mais do mesmo, né? Então, a gente não tinha chegado no sabor que eu queria e nem na fórmula. Porque a fórmula tava, tipo, uma cafeína sintética e tal. Não tinha nada, assim, pra agregar, Inovador, sabe? Inovador, assim, exato. Então, eu não tava muito feliz com aquilo. E aí, foi indo aqui e ali e tal. E aí, eu comecei a encontrar outros parceiros e a gente recomeçou, né? Então, foi um processo, assim, mais moroso. Vários recomeços, altos e baixos, enfim. Então, mas aí... Chegamos num resultado legal. Onde temos, depois de... Quase 2 anos. Quase 2 anos, exatamente. Mas, quando você tem essa ideia, você pensou nisso, aí eu fico me colocando no lugar, né? Tô com uma ideia e tal, como é que eu vou fazer isso acontecer? Quais foram as estratégias lá no começo para você conseguir formar essas parcerias que deram tão certo? Como que você abordava essa pessoa, por exemplo, no sentido de convencê-la que pode dar muito certo e embarcar nessa? Sim. Como que foi pra você, assim? Não foi fácil, né? Porque não é todo mundo que compra o teu sonho, digamos, né? E para esse pessoal que desenvolve fórmulas também, não é tudo tão novidade assim, né? Então, realmente não foi fácil e até era um mercado que eu me questionava, gente, cadê as pessoas? Cadê os fornecedores desse mercado? Porque você joga no Google e não vem exatamente assim, né? Não é que nem você botar ali, né? Eu quero comprar uma camiseta preta, assim, assado, e já vem um monte de fornecedor.
E a indústria de bebidas não é assim. Então, você colocava ali, terceirizador, pessoa para fazer formulação, enfim, não encontrava. Eu acabei encontrando algumas pessoas pelo LinkedIn, na época. Então, consegui alguns contatos pelo LinkedIn. E assim foi indo. Mas depois, assim, fui conhecendo algumas consultoras dessa área, que aí elas vão te indicando, fornecedor de ingrediente aqui, indústria, né, para envasar ali, enfim, daí foi indo. Mas, assim, não foi fácil. Até, eu digo assim, parece que até depois que eu lancei, eu ainda continuei encontrando pessoas que eu gostaria de ter encontrado lá atrás, sabe? Porque no início eu não estava encontrando essas pessoas. E aí foi onde eu errei a pessoa que fez a formulação, né? Que gastei dinheiro à toa, enfim. E então, quanto mais no meio, mais você vai encontrando essa ponte e essas pessoas, né? Então, assim, você realmente vai com o que tem no momento, com aquilo que tu encontra de parceria e confia, e vai amadurecendo no meio do caminho. É isso aí. Começa do jeito que dá, não vai começar perfeito. Até hoje, assim, né? Eu me cobrava muito, sou bem perfeccionista, mas eu entendo que tudo tem seu tempo para acontecer, né? E a gente tem que começar de algum jeito, né? Exatamente. Então, eu até tive que, né? Eu optei por vender o meu carro também, para conseguir ter o valor que eu precisava para começar o investimento. E nesse processo, enquanto eu não conseguia vender o carro, daí que o Gabriel entrou e me ajudou investindo, né? Então, a gente começou do jeito que dava e depois a gente foi encontrando, o que também virou uma chave para mim, e que é muito importante, se eu puder deixar como dica também, é participar sempre que a gente pode de alguns eventos, né? Então, no ano passado, já em 2025, com bastante coisa já bem na fase final, eu fui para uma feira que era só focada em ingredientes em São Paulo, e ali eu encontrei tudo que eu precisava. Olha, então, daí eu voltei com outro olhar, assim, sabe? Então, realmente tudo que tu precisava de contatos, de produtos, de fornecedores de fornecedores, cara, que bacana. É isso aí. Que bacana. Em 2024 também, enquanto eu já tinha começado algumas coisas da marca, eu também fui para uma feira em São Paulo. E ali também que eu conheci uma fábrica, né? Que daí eu fui conversar com uma pessoa que eu reconheci uma marca que era de Floripa, fui conversar com ele, daí ele já falou onde que ele produzia, me passou o contato. Então, tem que ir desenrolando, não adianta, não tem fórmula mágica, assim, né? Você vai atrás e aí uma pessoa vai te levando a outra. Essa ponte acontece, né? Em qualquer situação da vida, mas no empreendedorismo, em qualquer outro momento que você precise, assim, contato, pessoas. Por isso que ter um bom relacionamento ali com as pessoas é essencial, né? Exato. É uma habilidade, de fato, porque, cara, são elas que te levam. É isso aí. É a confiança que tu constrói que vai te levando pra isso aqui dar certo. Né? É isso mesmo. E até hoje, assim, eu já me conectei com tanta gente legal e pessoas, assim, que viraram amigas até, sabe? No meio do empreendedorismo, assim, pessoas que eram, digamos, minhas parceiras, fornecedoras, que hoje em dia a gente é muito amigas, assim, né? Então, a gente cria laços legais também no empreendedorismo, sabe? A gente encontra umas pessoas que não são tão legais. Faz parte. Faz parte, em todos os momentos a gente vai encontrar. Mas, assim, vale muito a pena as pessoas legais que a gente encontra que estão ali disponíveis para te ajudar, sabe? Então, isso também é muito legal. Que legal. Essa parte dos eventos, assim, como que vocês foram caminhando para isso? Vocês já tinham isso antes mesmo do lançamento da marca? Tinham isso como uma estratégia? Ou não? Vocês foram vendo que dá certo e aí foi fazendo? Como que é o investimento para estar num evento? Porque é grana também investida ali, né? Então, a gente tinha essa percepção de que seria legal e importante estar nesses eventos. Mas depois que a marca começou a se posicionar, e muito através das influenciadoras que eu comentei, né? Que foi muito, assim, importante, essencial no início. Os próprios eventos nos chamam. Então, às vezes, eu até tenho que, tipo, dosar qual que eu vou. Porque, às vezes, não dá para ir em todos, né? Porque muitas vezes não tem um investimento financeiro. Alguns sim, alguns não. Mas tem um investimento de produto, né? E aí, pra gente que tá começando também, a nossa produção não foi uma produção tão alta, enfim... um investimento de produto é mesmo assim um investimento, né? A gente tá tirando do nosso estoque o que a gente poderia vender, por exemplo, né? Então, tem alguns assim que a gente vai tentando equilibrar para não tem como estar em todos, infelizmente, porque tem muita coisa legal que a gente gostaria de participar e muitas vezes não tem como, mas assim, eu tento participar da forma que dá em todos, né?
Às vezes não dá para ir, digamos, presencialmente para fazer uma degustação com muito produto, enfim. Mas eu mando alguns kits para o pessoal sortear para os participantes. Pelo menos estar presente. Isso, de alguma forma tentar estar presente, sabe? Que e legal. aí foi muito natural, assim. O pessoal começou a se interessar genuinamente pela marca. Eu acho que de um trabalho, assim, do todo, né, que a gente estava fazendo. E aí foi surgindo todos os finais de semana, assim. Em março mesmo, no final de semana do Dia da Mulher, que foi o Dia da Mulher no domingo, no sábado, eu acho que teve 5, 6 eventos, assim, que a gente participou. Meu Deus! Tinha muita coisa. Aquela semana antes, cada mensagem que eu recebia, eu falava, meu Deus, é um evento. E agora, em qual que eu vou? No começo, é um evento, meu Deus! Depois, meu Deus! E aí, depois tu vê, tipo, o estoque já não tá mais tão alto. E aí, tipo, será que eu vendo? Será que eu vou no evento? Enfim, mas é super importante, sim. É ali que a gente construiu realmente a marca. E ganhou tantos fãs tão rápido, assim. Caramba, que massa. A gente, pensando nessa construção também da marca já voltada para o digital, né? Porque eu acho que vocês vendem também online, né? Sim, temos o e-commerce. Como que vocês pensaram, quais outros elementos estratégicos do digital vocês pensaram até esse posicionamento da marca, assim? Você estava falando dessa questão de estar no evento, das influenciadoras, que daí é justamente, né, estar ali no digital propagando a marca antes de ser posicionada de fato no mercado. O que mais que você recorda, assim, que vocês pensaram estrategicamente da marca no digital? Então, no digital, até antes eu ia falar, e a gente acabou mudando do assunto, mas eu vejo que uma das estratégias também, hoje muito se fala, né, dos donos das marcas serem a cara da marca. Então, isso também é uma coisa que eu tô trazendo pro meu pessoal. Então, né, trazer a rotina da Lift, bastidores e tudo mais, que eu acho que o pessoal se interessa, né, por saber realmente. Todo mundo me pergunta como que surgiu a ideia, né, o nome e tudo mais. Então, a gente foi indo por esse caminho, né, e realmente entendendo que eu precisava estar ali, né, para as pessoas entenderem que, digamos, nesse início elas não vão comprar a Lift, né? Tem vários produtos no mercado que elas podem optar, mas elas vão comprar talvez da Gabi por se conectar com a Gabi e aí sim a consequência final vai ser comprar o produto da Gabi, né? Então as pessoas vão comprar porque me conhecem, se conectaram comigo e tudo mais, né? Então uma das estratégias que a gente pensa assim, pensou desde o início é que a marca precisava ter a minha cara, né? Que ninguém melhor também do que eu para contar a história toda da marca, né? Que fundei, fiz tudo, enfim. E colocar paixão quando fala, né? Isso. Colocar esse sentimento que quando é diferente, né? É uma coisa, assim, que eu criei é praticamente um filho meu, né? Então, é isso, assim. E a gente trabalha no digital muito forte, assim, da forma que a gente consegue nesse início, para também ser mais fácil de chegar nos pontos de venda. A gente sabe que é um produto, assim, que a distribuição precisa ser mais ampla, né? Então, claro, cada vez mais a gente quer estar em pontos de venda físico, né? Em mercados, conveniências e tudo mais. Não é tão simples, assim, de chegar até esses mercados, né? É um pouco mais complexo. Mas o digital nos ajuda também a chegar. Sim. Porque muitas vezes a gente chega no ponto de venda para oferecer o produto e a pessoa também já conheceu, já viu em algum momento e tudo mais. Então, a gente roda anúncios, né? A gente trabalha com algumas influenciadoras com cupom de desconto no site também, né? Para gerar esse interesse. E uma das coisas também que eu senti no início, eu pensava assim, eu acho que a gente tem que agradar o consumidor, né? E a pessoa, assim, eu entendo, talvez um produto novo, tu não vai querer comprar uma caixinha já com 12 latas, né? Que é o que a gente vende. E aí, eu fui sentindo nos primeiros dias de venda também que a gente precisava ter um mix de produtos, assim, dos 3 juntos. Tá. Avulso não vale muito a pena, né, no e-commerce vender, por questões, assim, operacionais. Mas não é... Mas um pouco menor, nem que seja para a pessoa, de fato, experimentar. E aí, a gente criou o combo, assim, degustação com 12 e com 6. Então, né, com 12 vem 4 latas de cada e com 6 vem 2 de cada. E aí, as vendas começaram a fluir melhor, porque daí o pessoal começou a comprar esse de 6. E aí, depois, né, provou todos, daí compra de 12, compra mais, enfim. Então, isso também foi uma estratégia, assim, no início, porque a gente queria que as pessoas provassem, né? Então, no início, a gente não vai vender em larga escala, né? Mas as pessoas precisam provar, é um trabalho de formiguinha. Então, foi indo. E é muito... hoje, a geração de hoje está muito buscando o energético. Eu vejo um consumo... diferenciado. Sempre, o energético sempre esteve em alta, né? A partir do momento que chegou, assim, no mundo. Sim. E antigamente, olha só. Eu nunca imaginei que eu fosse falar assim, antigamente. Mas antes da pandemia... Que é uma
marco. O que o normal era, por exemplo, balada, né? Sim. E em balada se consumia muito energético, em festas e tudo mais. Hoje mudou, mas o consumo de energético parece que tá até maior, apesar de não ter tantas festas. Sim, Não é? tá. E como é que você enxerga essa tendência hoje? Claro que pra marca, pulo do gato, né? Sim. Ótimo. Mas como é que você enxerga essa tendência hoje da geração, assim, em relação ao consumo Sim. de energético? E como que a tua marca, já que é mais saudável, ela tenta entrar nesse meio e mostrar, pera, você pode consumir, mas tem algo bom para ser consumido. Sim. A nova geração tá além dos rótulos, que a gente fala, né? Então, eles já têm esse olhar mais para olhar o que tem dentro do produto que eles estão consumindo. E aí, acaba vendo também muitos reviews, né? Antes de comprar o produto. Então, acaba, né, usando aí TikTok, enfim, né? Para olhar um pouquinho mais sobre aquele produto. Então, a nova geração realmente não está consumindo na balada. Então, a gente até vê, né, os índices de consumo de bebida alcoólica sempre caindo, né? Tu deve ter visto também. E, realmente, o energético se sobressaindo, assim como outros, né, produtos, enfim. Mas sempre com esse olhar mais da saúde, né? Então, eu acho que a nova geração está realmente olhando os rótulos, vendo o que tem ali. E fazendo escolhas melhores, né? Coisas que a gente, talvez, até anos atrás, antes da pandemia, não fazia e realmente via o energético como algo de festa, né? Sim. E eu sempre fiz questão, assim, de deixar muito claro, pelo meu branding, que a nossa ideia não é esse vínculo com bebida alcoólica, né? Claro que a pessoa vai comprar e vai consumir da forma que ela quiser. Mas, assim, o nosso posicionamento está completamente voltado para a saúde, para wellness, enfim, né? Então, é isso. Até no final do ano a gente fez uma ideia de drink com Aperol e tudo mais. Porque é uma coisa que ainda o pessoal consome um Aperol, às vezes, claro, né? claro. Então, ficou bem legal, assim. Tem datas, né? Tem momentos Isso. para o consumo. A gente fez um drink natalino que era misturando o lift de cranberry com o Aperol. Então, ficou uma coisa legal e também não aquela super alcoólico, sabe? Exato. Então, é isso. Eu como uma visão bem leiga, tá? De quem tá de fora, de quem não faz parte da geração, que pelo menos eu não sabia que a tendência da geração, apesar do consumo alto, é verificar se o rótulo do que tá consumindo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu olho de fora e falo, nossa, a galera nova tá consumindo muito energético. Isso acaba me preocupando. Sim. No sentido de, eu preciso... Qual que é o limite de consumo de energético? Aqui você me diz, ele é saudável, ele é Sim. para o mundo wellness. Mas o consumo é ilimitado? Não. Sim, tem que ter um equilíbrio, né? Tem, qualquer tipo de consumo de cafeína durante o dia, seja café, que é natural, digamos assim, né? Seja energético ou qualquer outro produto que é a base de cafeína, tem um limitador. 400 miligramas, se eu não me... Tô confusa. Eu acho que é 400 miligramas o máximo que a gente pode consumir durante o dia. A lata de Lift tem 94,5 miligramas. Tá. Né? Na lata toda, que é 269 ml. Então, daria aí para consumir com segurança 2 latinhas, né? Eu acho que depende muito também da tua sensibilidade com a cafeína. Então, eu sou uma pessoa mais sensível à cafeína. Então, assim, eu depois das 3 horas da tarde não posso nem tomar café, né? Porque já me atrapalha o sono à noite. Olha. Então, depende muito da sensibilidade da pessoa. Mas, assim, realmente tem essa parte de saúde, né? Que a limitação é 400 miligramas no dia. Não, isso Então, é muito bom alertar, né? Falar, não, é um consumo, é uma bebida que é saudável, Sim. pode consumir sem preocupação nenhuma, porque é energético, mas um energético saudável, Sim. mas tem esses limitadores aí, Exato. não vai abusar também, porque é cafeína, Isso, né? porque o que faz mal realmente é o excesso, né? Seja do produto, digamos, do nosso ou do outro que não é tão saudável, enfim. Mas existem limites, né? Então, o café também, você não pode tomar mais do que, sei lá, 3, 4 xícaras por dia, né? Sim. Então, e geralmente, assim, quem toma um energético não toma só o energético durante o dia, né? Já tomou um café, já tomou alguma coisinha. Claro, então tem que ter essa noção, né? Isso, eu até deixei nas nossas redes sociais também um destaque com perguntas frequentes que fala justamente disso, né? Porque é uma dúvida comum, entre outras, assim, mas realmente tá ali divulgado, né? Que não é porque é saudável que, beleza, pode tomar o quanto quiser. Igual a água, não calma lá. Exatamente. Então, realmente é o excesso que faz mal, né? Pra tudo na vida. Boa. Bom, e se for todo dia, tranquilo?
Sim. Mesmo que seja uma, tranquilo. Sim, tranquilo. Ótimo. Uma ou duas, no máximo, né? Boa. Como que foi essa construção? Agora vamos falar também do digital, mas vamos falar dessa parte do e-commerce, né? Porque eu acredito que aí é outra vertente do digital, que é a construção dessa loja online. Sim. Como que funciona isso? E desde sempre eu acho que a marca já avisava isso, né? Sim. Estar ali disponível para enviar. Eu não sei se vocês enviam para qualquer lugar do Brasil ou se é o estado. Qualquer lugar. Boa. E tem também o estoque físico, mas tem um ponto físico ou não? Hoje trabalham com entregas. A gente, dentro de Balneário, assim, e região, né? A gente trabalha com vendas diretas, então, né? A gente tem um canal que é o WhatsApp, enfim, que a gente faz algumas entregas, às vezes por motoboy e tudo mais, para ser mais fácil, né? E aí, para fora daqui, da região, acaba sendo mais pelo e-commerce, que a gente envia por transportadora, por correio, enfim, como tiver melhor, né? E aí, os nossos pontos físicos, na verdade, daí são pontos de venda, né? Aqui dentro de Balneário e algumas outras cidades que a gente já tem. Que aí, né, são lojas de produtos naturais, tem arenas de esporte, tem um empório também. E legal. Então, assim, a gente vai indo, né? Mas a gente tem essa parte. O e-commerce é legal porque ele te dá muita facilidade de você criar campanhas e criar estratégias, né? Então, tem essa facilidade de trabalho. É claro que tem algumas taxas, né? E muitas vezes o frete também, o frete tá um pouco caro no Brasil, então tem essa dor, né? E aí, por ser um produto que é em lata, é líquido, é um pouquinho pesado, então se torna um frete, às vezes, um pouquinho mais caro. Mas a gente vai criando estratégias, uma vez ou outra, assim, para deixar o e-commerce bem ativo e tudo mais. E contornando, né, Isso, do jeito essas que dá. dores, de alguma forma, minimizar elas, Isso, né? Exatamente. Ai, muito legal. O ponto de venda é bacana, assim, desculpa te cortar, só para finalizar. Porque aí o pessoal acaba, às vezes, vendo e aí pode ir no ponto de venda comprar uma latinha, sabe? Boa. Uma ou duas, assim, só para provar. E aí, às vezes, tá passando na frente, pega. Eu vejo que é um produto muito de conveniência, né? Então, e de consumo imediato. Então, às vezes, você tá na rua, precisa tomar alguma coisa, enfim, e vai lá e pega a primeira... Né? Muito o legal. primeiro produto que você encontra. Então, o ponto de venda é muito importante para isso, né? Para ter essa facilidade e tudo mais. Tem farmácia, tá? Isso. A gente tem farmácias lá na minha cidade natal, né? Que é Palmitos, uma cidade super pequenininha, no oeste de Santa Catarina. E, na verdade, as minhas sócias, né? Que eu já contando um pouco mais dessa estrutura, eu tenho 2 sócias, elas têm rede de farmácias e a gente atua na farmácia delas lá e é uma venda bem legal. Que bom, que bacana. Agora vamos, já que a gente entrou na tua vida, vamos aprofundar. Vamos aprofundar. Gabriele, de onde é que você veio? O que come? O que bebe, já sabemos. O que bebe mas eu bebo água também, tá? Eu posto nos meus stories. Pega teu lift, bebe teu lift e tal, mas lembra de tomar água também, por favor, né? Não é só lift que eu tomo. Mas vamos lá. Quantos anos você tem? Primeiro, né? Porque eu te daria o quê? Uns 25 no máximo? Tenho 27. 27. Passou perto. Passei perto. Tenho 27. Eu sou natural de Palmitos, então, que é uma cidade no oeste de Santa Catarina, pertinho de Chapecó, pra você se localizar. Chapecó, geralmente, o pessoal conhece. E eu vim pra Balneário com 2017, pra fazer faculdade de farmácia. E aqui estou até hoje. Não voltei mais pra Palmitos, mas Palmitos é uma cidade muito boa. É muito charmosinha, assim. É uma cidade pequena, né? Tem 16 mil habitantes por aí. Mas é uma cidade muito boa, assim, de estar, sabe? Vira e mexe, eu vou quando quero dar uma fugida do mundo, sabe? Você tinha quantos anos quando veio? 18. 18 anos. Mas você nem puxa o este? O leite quente? Puxa? Puxava. Você tá se contendo um pouco, então, aqui, não? Não. Hoje em dia eu já acabei perdendo o sotaque, né? Porque eu já tô 8 anos aqui, praticamente. E aí, fui perdendo, assim. Mas eu tinha o sotaque mais puxado. E como que foi essa tua vinda pra cá e a adaptação também? Porque o Oeste é outra vida, né? Tu chega em Balneário Camboriú, nossa, Balneário Camboriú. Como que foi esse teu processo de adaptação e estar inserida aqui nessa região? Eu já vinha passar férias aqui em Balneário, então, assim, já estava um pouco adaptada, né? Mas realmente, assim, por ser cidades mais do interior, assim, né? Tipo, Palmitos é mais caloroso, todo mundo se conhece. Então, tu sai na rua, tu conversa com todo mundo sabe da vida de todo mundo. Aquela coisa, né? E aí, você vem pra cá, você praticamente não conhece ninguém. Então, eu lembro que no início da faculdade, assim, foi até umas semanas, assim, pra eu começar a criar algumas amizades. Mas, assim, são amizades que eu tenho até hoje e daí depois foi
foi só um momento ali de quebrar o gelo, sabe? Aham. Mas foi tranquilo, assim. Foi tranquilo. Foi. Se adaptou bem, até porque Sim. a cidade é boa, né? É, A gente quem não se adapta bem em Balneário, né? Muito bom, Mas muito é bom. muito legal. E aí, tu conseguiu, tu veio com a tua família inteira, com Não, teu... eu vim sozinha. Totalmente sozinha. Sozinha. Tua família ficou lá. Ficou lá. Está lá até hoje. Aham, tá lá, todo mundo. E a gente tá falando de 600 quilômetros de distância, né? Não é uma cidade que dá pra ir passar o final de semana e voltar. Não. A gente tem que atravessar o estado inteiro, né? Então, assim, não era tão fácil, assim. Claro que a minha mãe sempre... Ela vem com frequência até hoje pra cá. Vinha bastante já naquela época, mas a maior parte do tempo ficava sozinha. Olha só. Uhum. Sobrevivi. Faz parte. E Faz aí parte. A chegou, gente amadurece. encontrou o seu noivo. Isso. Encontrei meu noivo... Hoje temos a sua marca. É, isso. Encontrei meu noivo no final de 2019. E aí a gente começou a namorar no final de 2020. E aí estamos até hoje. Olha Quase só. 6 anos juntos já. Boa, boa. Inclusive, ele tá de aniversário hoje. Olha só, Ai, já parabéns, aproveita. mozão, te amo. Vai ser atrasado. Você chama de mozão também? Chamo. O meu eu também chamo de mozão. Ah. Eu falava, sabe por que a gente chama de mozão? Ah, Não sei se o seu caso é parecido, mas eu falava pra ele, nossa, pelo amor de Deus, a partir de agora que estamos namorando, nunca me chame de apelido carinhoso. De apelido carinhoso, tipo mozão. Aí a mozão. gente começou a se zoar. aí ficou. E ficou. Fica mesmo. E ficou. É gostoso também. Bom, vamos lá. Estratégias que não podem faltar, ou dicas aqui que não podem faltar pra quem tá no mundo do empreendedorismo e precisa estar no digital, obviamente, porque hoje a gente precisa estar. Então, ter coragem, né, de se mostrar cada vez mais. Eu sofro um pouquinho ainda com isso. Eu tô até agora num processo de uma mentoria, assim, pra criar mais conteúdos para as minhas redes sociais, né, pessoal, assim, falando. E ter essa coragem, né? No início eu acho que as pessoas vão falar, virou blogueira e tal, né? É normal, mas faz parte, eu acho que foca no resultado, né? Eu brinco assim, eu posto vídeo, eu perco uns seguidores, mas eu faço umas vendas também, entendeu? É Então, isso. pra mim, importa mais fazer venda. O seguidor pode ir embora, tá tudo certo. Boa. E, assim, a gente vai se conectando com pessoas que fazem sentido. Então, né, focar nisso mesmo, focar no resultado e não ter essa vergonha, né? E até uma dica, assim, o que eu fiz, né? Eu criei um daily com pessoas só conhecidas, tipo um perfil privado. Antes eu tinha nos meus melhores amigos também. Pra ali eu ir me soltando um pouco mais. Então, falando um pouco melhor com a câmera e tudo mais, pra, digamos, já quando precisasse mesmo estar no público geral, digamos, né? Eu não tenho tantos seguidores assim, mas assim, dá uma vergonhinha, porque às vezes a gente tem pessoas ali, né? É que a gente se sabota, né? A gente fica. Isso. A gente antecede um julgamento que nem existiu ainda. Exatamente. E aquela perfeição de, tipo, no primeiro momento, no primeiro vídeo a gente já tem que estar perfeito, falar perfeito e não sei o quê. Então, até é legal ver os vídeos, né, de quem começou lá atrás, o próprio Joel J, enfim, que começaram também, né, de certa forma envergonhados e foram construindo isso. Então, eu acho que faz parte. Eu acho que tem que ir perdendo a vergonha e meter a cara a tapa mesmo. E o resto lá. a gente vai aprendendo no meio do caminho, Isso. né? É isso aí. Tanto que foi engraçado, agora tu falou, eu lembrei da minha mãe, porque quando tu me chamou pro convite, né, pra vir aqui, eu falei, ai mãe, eu não sei se eu tô preparada, se é a hora ainda, se as pessoas vão querer saber da minha história, enfim. E ela, se tu não estiver preparada, tu vai se preparar no meio do caminho. Vai lá e vai rolar, entendeu? Vai dar tudo certo. É verdade, mas olha só, essa concepção que a gente tem, né? Se as pessoas não quisessem entender da tua marca ou da tua história, você nem teria sido convidada Sim. para um podcast. Tipo, pensa, Sim. a gente que faz aqui, que traz esses nossos convidados, né? Que fala, a pessoa tem conteúdo aqui pra trazer pra gente, passou por uma trajetória, tem Sim. experiência pra passar, Sim. como que não vai... É. Mas a gente se sabota mesmo. Sim, Isso sabota. é bem comum. Trabalho em terapia, isso. Tadinha da minha psicóloga. Você teve, durante esse processo, cursos, mentorias, pessoas que te nortearam pra seguir no caminho certo? Porque uma coisa que eu percebo também, até no meu pessoal, eu estou fazendo, mas parece que eu estou fazendo às cegas. Até o momento que eu falo, eu preciso de um auxílio, Sim. né? De alguém que já tenha passado por isso para me ajudar. Sim. Você chegou nesse momento, assim, antes de lançar ou durante a marca já no mercado? Cara, a minha maior mentora é a minha mãe. Porque a minha mãe é empresária há 20 e poucos anos já, né?
na Sancapel, que eu comentei, né? Que é a empresa da família. Então, ninguém melhor que ela para saber todas as dores do empreendedor, né? E como minha mãe também, então ela consegue me dar, digamos, um direcionamento, né? E ela é muito encorajadora também, porque às vezes eu tô lá morrendo de medo e ela já passou por muita coisa. Então, assim, os meus medos hoje para ela não são nada, né? Então, eu ligo e daí ela fala, tá, o que vai acontecer se der errado? Qual que é o risco? Vamos trabalhar no risco calculado, ela me fala, né? Daí ela me dá várias visões, assim, eu ligo pra ela, tipo, com 2 problemas, ela me traz 5 soluções e mais umas 2 na carta da manga, assim, Maravilhosa. sabe? Maravilhosa. Então, eu acho que ela, assim, sempre foi o meu maior apoio, assim, tanto pra encorajar, pra fazer alguma coisa que precisa ser feito, quanto pra ajudar, assim, com várias questões, assim, com tudo, sabe, da vida empreendedora. Parte de tributos também, que foi uma coisa muito chata, tá sendo muito chato pra mim, na verdade. Você já tem essa contabilidade? Sim. Tenho. Eu vou fazer a propaganda. Sim, faça. Mas contabilidade não tem nem como abrir empresa sem ter uma, Precisa, né? Então, precisa. Eu tenho uma. Mas é muito chato, assim, a gente é boa em outras coisas, né? Tipo, eu quero fazer marketing, né? Fazer venda, enfim, eu não quero me preocupar com os impostos, mas é um saco. E tem que direcionar a energia naquilo que tu é bom, né? E no fim das contas, o empreendedor que tá iniciando, ele pensa assim, não, pera, mas eu tenho que ver lucro para conseguir contratar essas outras pessoas, esse suporte. Mas ao mesmo tempo, você precisa, mesmo sem lucro, você precisa ter essa bagagem para dar certo, né? Exatamente. Então, a gente vai equilibrando os pratinhos, né? Tentando fazer o que dá com os recursos que a gente tem no início, né? Mas a contabilidade é fundamental. Boa. E inspirações, assim, de pessoas que você acompanha, ou de mentores que você acompanha, de marcas, talvez, que você acompanha e fala, nossa, acho que é por esse caminho que eu tenho que seguir, dessa forma que eu tenho que ser, falar, enfim. Sim. Eu acho que inspiração, minha mãe também, né? Por ser eu falo, empresária, empreendedora raiz mesmo, né? Que ela vê sempre o lado bom de tudo, assim. Então, ela me traz um encorajamento nos momentos que eu preciso, assim. Então, é muito bom poder contar com ela. Ela tá lá? Palmitos? Tá em Palmitos, segue lá. E aí, tem algumas pessoas que eu acompanho também nas redes sociais. Eu acho que um case muito grande, e também aqui de Balneário, é a Ana, da Saint Germain. Né? Eu acho que ela é uma inspiração em tudo, assim, né? Como empreendedora, como mulher, assim, empoderada. Ela fala, assim, tu olha e fala, meu Deus, eu quero falar igual, sabe? Como que faz? Que curso que faz pra falar assim, né? Então, eu acho ela muito, assim, tem admiração mesmo, é uma inspiração. Deixa eu pensar. Desde que eu comecei a criar a Lift, né? Por ser do mesmo segmento também, eu comecei a acompanhar a Dai, que é a CEO da Bali. Né? Boa. Que é também aqui de Santa Catarina, né? Então, não dá para negar o quanto eles estão crescendo também. E ela, né, o que ela trouxe, né? Sendo a cara da marca também, depois que ela assumiu como CEO da Bali, né? Desde, não sei quando foi, né? Mas eu acompanho ela desde 2023 e ela cresceu muito de lá para cá. Então, acho que também é uma inspiração, assim. E também por ser do mesmo segmento, né? Tem vários outros, eu acho, né? Enfim, mas acho que mais essas, assim, que eu me lembro agora. Que legal, que legal. Parece que não vem, né? No momento que a gente precisa pensar em alguém, não vem. Mas é que a vida, assim, de quem tá no digital e no empreendedorismo é um acúmulo de inspirações que a gente tem, né? Na vida, assim, que a gente olha e fala, nossa, até na nossa própria formação enquanto ser humano, a gente se inspira para tentar chegar naquilo ali. Exato. Né? Exatamente. Quando você experimentou aquela marca lá que você teve a ideia. Sim. O que de diferente tinha nela que você falou, meu, eu preciso fazer dar certo no Brasil? Então, lá a fórmula não é natural. É uma fórmula mais sintética mesmo. Até depois dessa vez que eu experimentei a primeira vez, né? O ano passado a gente foi para os Estados Unidos de novo. Eu provei e não gosto mais, assim. Eu falei, meu Deus, que doce e tal, né? Porque tá acostumado. Eu já tenho, digamos, o meu parâmetro, né? Que é o que eu gosto, enfim. E o paladar, né? Isso, mudou muito, assim. Mas eu acho que foi do momento, assim, que juntou tudo, sabe? Aquela vontade de ter alguma coisa para empreender e surgir a ideia. E a primeira vez que eu tomei, a gente parou num posto de combustível, assim, eu tava com sede, era calor, eu vi a lata bonita no refrigerador ali,
nem vi que era um energético. Eu peguei, depois no carro que eu fui entender. Então, peguei porque a lata era bonita, o sabor parecia legal, enfim. Aí, provei, gostei. Depois Qual que era vi o sabor, você lembra? Era uma edição especial. Ai, eu não lembro. Era Summer alguma coisa. Tá. Mas era uma edição especial mais de verão. tropical, assim, certo? É, mas era bem doce já, assim. Mas na hora eu tomei. Mas lá eles têm diversos sabores já, é uma marca bem grande. Então, depois eu provei outro também. Enfim, fui, né, gostando. E aí que fui, né, eu acho que E cabe aí casou. isso no Brasil. Casou tudo, assim, né? Mas, assim, não foi pela fórmula, porque eu não olhei na hora, né? Eu vi que a lata era bonita, eu tava com calor, parecia bom, peguei e fui. Daí, depois que eu tomei, que eu fui entender, é um energético, sem açúcar, um sabor, né, diferente, enfim. E aí que começou a vir. No Brasil, né, a gente não tem sabores diferentes de energético e tudo mais, uma fórmula diferente, e aí foi... Que legal. Foi. Às vezes não é o produto em si, né? Às vezes é realmente o momento que você tava ali propensa a fazer algo, só precisava do incentivo. Isso, do empurrão. Uhum. Bem isso. Aí foi. Graças a Deus, mas foi muito legal, assim. É um processo desafiador, mas hoje, assim, ver o resultado e ver as pessoas gostando, principalmente, né? Porque eu nunca imaginei que, assim, que as pessoas fossem gostar tanto. Então, é claro que, né, a gente tem 3 sabores, alguns gostam mais de um, outros gostam mais de outro, né? Então, tudo certo é muito particular. Mas, assim, num geral, ver que os feedbacks são sempre positivos, tanto que no início eu falava, gente, é pra ser sincero, porque eu preciso também melhorar. E vocês todos falando que estão gostando não me ajuda, tipo, né? Eu preciso de crítica também. E aí, eu chegava em casa e falava pro Gabriel, será que as pessoas estão falando a verdade? Tipo, ou estão falando pra agradar, enfim, né? Porque ninguém fala mal. E aí... Enfim, acho que é verdade. Mesmo as pessoas novas, assim, que não te conhecem também. Sim. Uhum. Então, era de Todos. confiança. Eu tenho pessoas que, tipo, todos os meses compram 2 caixas, por exemplo. Que bom. 24 latas, tipo, então tomam todos os dias, sabe? Pessoas que eu não conhecia, não eram meus amigos antes. É claro que a gente vai criando uma amizade depois, né? Então, até eu brinco, assim, esse negócio de, não pode ser amigo de cliente, eu não. Eu gosto de ser amigo dos meus clientes. Na verdade, isso é importante porque tu cria esse relacionamento com o cliente. E aí, muito dificilmente, ele vai trocar. Sim. Ele vai trocar a marca, porque o relacionamento já tá ali. Sim, já e tá é genuíno construído. mesmo, assim. É algo meu que eu gosto de realmente me conectar com as pessoas. E, assim, vai fluindo. Não é nada forçado, tipo, vou virar amigo pra fazer venda. Não, é genuíno mesmo, assim. Quando você percebeu que o digital ali, ou a venda no digital deu certo? Que deu aquele estalo e falou, meu Deus, acho que eu tenho que seguir por esse caminho mesmo que tá dando certo. Sim. É uma mistura, assim, no nosso segmento, né? É legal, é importante, os resultados são bons, mas tem que também, né, ir pro ponto de venda também. Então, a gente vai ter esse desafio a vida toda, né? Agora a gente vai começar... tentar escalar mais com distribuição, com representantes e tudo mais, mas o online sempre vai continuar. Então, dá certo, assim, mas a gente tem ainda alguns impeditivos, né? Que a gente está tentando consolidar e melhorar, enfim, para cada vez escalar mais no digital, né? Mas no início, assim, foi muito legal, porque a gente roda patrocinados, então a gente tá ali no e-commerce vendendo para pessoas que a gente não conhece, né? Que são de outros estados e tudo mais. Então, às vezes, saem uns pedidos enormes, assim, que a gente fala, meu... Que legal, sabe? A gente nem conhece a pessoa e ela, né, viu a nossa marca, confiou, comprou. Então, é legal, assim, de você ver também as pessoas confiando, né? E comprando por ali uma marca que não conhecem tão bem e tudo. Claro. Então... E eu imagino que para uma empresa que é um bebê ali, tá 6 meses, e realmente iniciar com uma marca de energético no boca a boca primeiro, para a pessoa primeiro experimentar, para daqui a pouco crescer e aí estar, por exemplo, levando para mercados, supermercados, enfim. É um passo ali, né? De degrau a degrauzinho você vai chegando lá. Mas quais são as metas hoje da Gabi, da equipe dela, para alcançar cada vez mais, estar mais próximo, né, desse objetivo? A equipe sou eu e eu mesma, né? Então, eu faço tudo ainda na marca, como qualquer empreendedor no início. Então, eu sou tudo, faço tudo. Eu-keep, boa. É isso. Não, eu brinco, mas a gente é em 4 sócios, né, na empresa. Então, eu fundei, eu criei, enfim, o Gabriel entrou comigo também, tem participação. E a gente tem 2 sócias, né, da minha cidade ali, que eu pincelei antes, que são farmacêuticas também. E aí, então, é legal porque elas também têm muita noção das coisas, né?
Então, assim, elas não estão muito na operação, como eu, mas se eu ligar agora, precisando de qualquer coisa, elas vão, sim, vamos, né, o que tu precisa, vamos fazer e tudo mais. Então, é muito legal ter essa parceria, mas realmente fica as responsabilidades maiores comigo, né? Então, elas entraram meio que, realmente, como investidoras, né? Então, acaba ficando mais pra mim as responsabilidades. Mas, assim, eu acho que não tem muito agora, eu não consigo muito mais dividir Gabi pessoal e Gabi Lift, porque a minha concentração máxima, assim, de energia tá na empresa agora. Então, eu quero ver cada vez mais pontos de venda, eu quero ver cada vez mais, né, vendas saindo no digital, seja como for, eu quero muitas vendas, né, eu quero consolidar cada vez mais a marca. A gente tá agora com uma... daqui a pouco vai lançar uma nova linha também, assim, né, trazendo alguns diferenciais também e trazer novos sabores, enfim. Então, vai ter que ser assim, né? Cada vez mais a gente se reinventando no mercado, com novos sabores, com outros formatos, enfim. Então, as minhas metas, assim, é ver a empresa cada vez mais, né, crescendo e a gente aumentando o faturamento e chegando... as pessoas gostando Isso, e pra mim, recomendando. esse sempre vai ser o principal, né? As pessoas gostarem e verem, de fato, o diferencial do produto, né? Então, e chegar em outras cidades que a gente não chegou ainda. Então, as metas são bem audaciosas. Mas tem que ter. Tem que ter. E novíssima você, com 27 anos, já é uma inspiração aí no empreendedorismo também. Sim, obrigada. Parabéns. E eu tenho certeza que, cara, vocês já começaram, já startaram aí com tudo, né? No mercado, com estratégias. Graças a Deus. Vocês têm uma visão de onde querem chegar. Então, vocês têm esse caminho traçado. É só realmente ir caminhando. Isso. E uma hora vai chegar lá. É isso aí. Às vezes eu tenho medo de não saber fazer as coisas, né? Então, o empreendedorismo é bem solitário em alguns momentos, né? Que a gente fica, como tu falou antes, se sabotando, né? E achando que a gente não vai dar conta e tudo mais. Mas, assim, no final a gente dá um jeito, a gente encontra pessoas certas para ajudar. E é isso, assim, caminha que o caminho se abre também, né? E assim vai dando tudo certo. Que legal. Eu vou... Podemos? Eu quero também. Óbvio, depois de um papo desse. Que horas são já? 11h30 e eu ainda não tomei um hoje, pelo amor de Deus. Você ainda não tomou? Hoje não. Qual que é o seu preferido? Ai. Ó, o pessoal não deve estar lendo. Eu gosto de todos, né? Pêssego, manga e chá verde. Essa lata tem 6 calorias. Kiwi, goiaba e limão. Nossa, os sabores são muito diferenciados. Esse é o mais exótico, inclusive. Cranberry e limão. Isso, você? Esse tem 7 calorias. Qual que você prefere? Eu gosto muito do de pêssego. Mas eu tenho dias, sabia? Tipo, quando eu tô, assim, geralmente eu tomo mais à tarde, nesse horário final da manhã, início da tarde. E aí, quando eu tô num dia assim, quero uma coisa mais doce, eu vou no de kiwi. Tá. Aí, quando eu tô num dia assim, não sei qual que eu quero, no de pêssego. Que pêssego é meu favorito, respondendo. Eu vou no de pêssego. Posso? Isso, pode. Posso no de pêssego? Será que o da bolsinha tá mais geladinho, talvez? Pode ser, pode ser. Sim, Eu achei que eles estavam... Tranquilo. A Ana vai ajudar. Eu também. Antes de a gente iniciar o nosso podcast, eu falando para nossa convidada que, temos que cuidar, né? Para não bater na mesa, para não bater no microfone. Mas assim, o pessoal tá acostumado, só que mais bate. De novo? Deu. Você quer canudo ou... acho que vai ter que ser no canudinho, né? Boa. Mas eu acho que prova esse daqui, que esse aqui é o favorito de todo mundo. É o favorito da galera. Então tá, então vamos no cranberry. Isso. E limão. Eu vou tomar de pêssego. Barulhinho. Vou deixar aqui. Ui, meu Deus. Eu sou muito suspeita, porque assim, eu sou muito do café, mas eu também sou muito do energético. Só que eu não tomo direto o energético. Pra mim não é todo dia. Sim. Não. Por isso que eu falo da preocupação com essa nova geração. Eu vou tomar um gole de Uma água. fotinho? Uhum. Peraí. Aê! Você pode não estar vendo aí durante o Brinde, vídeo, mas temos hoje fotógrafas e videomaker. Podem eu tô aparecer, me meninas. sentindo Deem muito um tchauzinho, chique. deem um tchauzinho, podem vir pra cá. Ai, meu Deus. Fazendo aí, toda a divulgação da marca. Afinal, Lift tá aí no digital e a gente Muito. precisa desse marketing completo, Exatamente. né? Vocês querem um? A Elisa tomou só o teste.
Eu quero também. Qual vocês querem? Laranjinha. Vou querer o de Ai, vê se Nossa, que delícia. Gostou? Que delícia. E assim, o sabor já mostra... Quer ver se tem aqui na bolsa e tá mais geladinho, talvez? Porque... O sabor já mostra que realmente é um produto natural, né? Exato. Ele não tem esse gosto de energético, né? As pessoas me falam, não tem gosto de energético. Não tem gosto de energético. É um suco com gás. Que não Exato. chega a ser um sabor de refrigerante. Não É. tem nada a ver, nem energético, assim. É muito gostoso. Diferente, Muito né? gostoso. Aham. Se quiser Muito provar bom. esse daqui. Quer Fazer tomar uma- no mesmo canudo? Quer trocar? Vou trocar, né? As doidas. Troca. Gostei. Gostou? Gostei. Às vezes as pessoas olham, ai, mas tem manga, não gosto muito de manga. E eu também não sou muito fã da manga. Mas ele é bem suave. Ele dá só um contraste com pêssego e Sim. fica mais suave. Muito, muito bom, tá? A manga, ela... No suco, eu acho ela muito pesada. Concentrada, né? Muito... mas o sabor é gostoso. É. Muito gostoso. Ele dá uma quebrada. E aí tem o chá verde também, que dá uma... Que dá Não, esse traz aspecto mais natural mesmo, É, né? uhum. Além de toda a composição aqui Isso. da marca como um todo. Porque É. é uma embalagem bonita, realmente. É quem fofinha, vê, né? quem vê no mercado não pensa, Chama nossa, atenção. é um energético. Uhum. Foge do padrão energético, É. né? Muito bom. Acaba entendendo que é um energético porque fica junto com os energéticos, né? Mas realmente é Exato, diferente. Sabe exato. que um dos meus maiores erros que talvez eu iria cometer na marca ia ser a embalagem. O que você pensou em fazer? Eu tava cismada que eu queria a fruta na embalagem. Queria fruta e tal, né? Pra trazer esse aspecto de natural, de saudável, enfim, na minha cabeça, as pessoas bateriam o olho na fruta e entenderiam que era uma coisa mais saudável, né? Tem uma lógica, não estou Tem tão a errada. lógica. Tem. Não, tem a lógica. Isso. Só que daí acabou que a gente construiu um branding todo mais moderno, né? Visando o nosso consumidor, que é um consumidor mais jovem, mais moderno, né? Aspiracional, assim, tudo mais. E a embalagem não estava conversando com isso, porque a embalagem ela tinha ficado mais branca, com as frutas na frente e o nome do sabor, bem sem graça. Eu confesso, tá? Eu confesso que estava sem graça, mas eu tinha cismado que eu queria aquilo. E aí depois, assim, já tava tudo meio pronto. Quando a gente foi produzir, um amigo nosso comentou, ai, cara, eu acho que aquela outra embalagem tava mais legal. Enfim, daí eu falei, meu Deus, mas a gente vai ter que refazer tudo de novo. Daí eu já tava, assim, tão cansada de refazer tanta coisa, tantos processos e tudo mais, que eu já tava quase deixando daquele jeito mesmo. Aí a gente falou, não, vamos trocar tudo, vai E essa ficar era o melhor. inicial. Essa Era o que a agência que fez pra nós tinha sugerido, Olha. né? Que tem esses símbolos da marca, assim, que, né, trazem uma coisa bem, bem original da marca mesmo. E Muito aí bom. eu ficava, né, cismada com a fruta. Daí eles, pra me contentar, eles botaram as frutinhas aqui do lado. Tá aqui as Verdade. frutinhas, entendeu? Ah, não, a pessoa vai entender. Vai entender. Tá aqui, ó. Vai, tá ali. Um limão. O limãozinho, viu? Muito bom. Aqui também, ó. Daí deu certo. Como consumidora e como a pessoa que entende disso agora, Tá. explica pra gente como é a forma certa de ler rótulo de um energético. Tá. O principal, assim, ó, como consumidora, primeira coisa que eu olho sempre as calorias, né? Sim, Então, também faço isso. Isso é o básico O pra mim. principal que tá na primeira linha, né? E aí, assim, não tem muito segredo, não. 7 né? calorias. Mas eu acho que sempre o que tá, digamos, no início é o que mais tem no produto, né? Então, o nosso é praticamente água, Uhum. né? Água e aí os outros ingredientes. Então, não tem, assim, uma fórmula super certa, mas geralmente tem esses cuidados. E E o o que que- rótulo... O que tem muito nos outros que não temos num energético mais saudável? O principal é o açúcar, né? É o açúcar. É, que tem nos outros, assim. Geralmente é base de açúcar, muitas calorias, né? E aí a base de taurina e cafeína, que é o básico, por legislação tem que ter, inclusive, né? Sim, porque é o Então- energético, né? Até pra receber o nome. Isso, exatamente. Boa. Então precisa ter. Mas, assim, o rótulo também, a tabela nutricional, quanto mais limpa, menos ingredientes, melhor, sabe? Ótimo. Então, são esses cuidados, assim. Maravilha! Maravilha. O que te motiva, pra gente já encaminhar pro nosso final e pra eu te fazer um convite também, o que te motiva a acordar todo dia e fazer a marca dar certo? Então, eu sou bem
ambiciosa, né? Eu quero ter sucesso de alguma forma, né? Então, eu acho que esses novos desafios, assim, me motivam mais, sabe? De realmente construir, fazer parte de uma coisa, sabe? Legal. De tu ter aquele propósito por trás, de tipo, eu quero levar essa marca, não porque é minha, mas assim, por ela ser saudável também, eu quero levar ela longe, entende? Então, eu acho que é isso, assim, esse desafio diário de fazer e construir. Claro que tem alguns dias desanimadores que tu pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir mesmo, sabe? Porque não é um trabalho pequeno, digamos assim, né? E a gente tem gigantes aí que são concorrentes, né? Então, não é tão simples assim. Mas eu acho que o que me motiva realmente não é não ficar parada, sabe? Então, ter esses desafios, assim, pra realmente fazer parte de algo, construir com propósito, assim, eu acho que é isso. Já que falamos disso, qual que é o propósito da marca Lift? O nosso propósito mesmo é levar essa consciência para as pessoas, sabe? De ter um produto que você pode ter saúde, você pode ter sabor, né? Você pode trazer para tua rotina e que não vai te fazer mal. Ótimo. Então, o propósito realmente é trazer essa saudabilidade mesmo num produto que era tão menosprezado, digamos assim, né? No mercado. Que as pessoas acabavam tendo que se contentar com o que tinha. Sim. E agora elas podem escolher para uma coisa mais saudável mesmo e benéfica, né? Muito bom, muito bom. Acho que você foi muito certeira na questão de já ter estratégia antes de ter o posicionamento da marca, de lançá-la no mercado. Você foi muito certeira até mesmo sem querer na questão de olhar para um energético e falar, a gente precisa ter algo assim, porque casa o que a gente falou antes, né? Casa os dois mundos, tanto Sim. a geração nova que tá muito voltada para o energético, quanto para o mundo wellness. Hoje a cultura wellness tá aí. Sim. Então, não tem como. E percebendo, conversando contigo que tua energia tá tão na Lift, Muito. tão na marca, Sim. não tem como não dar certo. É tudo questão de tempo mesmo. Ai, já tomara. deu É. certo aqui. É. A gente tá provando e aprovando. E Ah, agora que bom. eu faço o convite para... Aí você vai pensar e vai me responder depois, não vai ser agora. Mas de Ai, que repente, medo. no próximo episódio, a gente já tem uma resposta. Fazer parte da nossa equipe aqui do Expresso. Claro, com De certeza. repente, como apoiador ou patrocinador, eu vou Com te certeza. mandar o nosso Media Kit. Mas aprovamos e o Expresso e eu, particularmente como Jordana, ficaria muito feliz de termos a marca aqui do certeza. nosso lado. Porque... Faz todo sentido, né? a gente divulga e realmente tem como a gente pessoas e serviços ou Sim. produtos que a gente confia, que a gente Sim. prova, confia e vê resultado, Uhum. né? Então, como temos Com aqui, certeza. E agora já precisa de uma sabemos da energia, história. Né? Pra estar aqui precisa de uma energia mesmo. E eu que amo energético, agora eu sei que eu posso tomar meu energético em Pode, paz, em tranquilamente, paz. porque Segue a vida. é saudável. Exatamente, exatamente. E é uma coisa, assim, que também, o que me motivou é porque depois eu fui percebendo também que era uma dor minha, sabe? Porque a gente acabava, né, indo para alguns lugares, principalmente em festas, né, que era o que a gente mais consumia. E no dia a dia, assim, também, eu não gostava dos sabores, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, ou o sabor gostoso era o que tinha açúcar, que eu não queria, Exato. né? Agora que tá tendo mais sabores sem açúcar, né? As marcas estão tendo esse olhar. Mas daí eu meio que ficava sem opção, de fato, assim. E até agora eu lembrei também de uma questão que eu mandava manipular um chá termogênico, que era tipo um energético leve, assim, que eu sentia um efeito, assim, mais leve pra trabalhar, né? Durante a tarde, assim, que eu tinha... Sabe aquela preguiça depois do almoço? E aí precisava fazer um monte de coisa, às vezes não queria tomar café, às vezes estava calor, enfim, né? Então eu mandava manipular um chazinho que eu gostava do sabor e me dava um efeito leve. E aí, um dia até pra Ana que eu falei assim, se eu tivesse estado mais atenta, talvez a marca teria, né, nascido muito antes, Claro. né? Mas assim, tudo tem Mas seu tempo. a gente começa a ver esses pontos, assim, durante a nossa... Depois Aham. começa. Mas é pra gente ver também que o que é pra ser nosso, chega até nós, né? Muito bom. Então, acho que é Adorei. isso. Acho que é adorei. tudo isso. E fica aí o nosso convite certeza, do conte Expresso. Uhum. Já deu a resposta? Claro, Tá na câmera, hein? tá gravado. Gente, temos um novo apoiador do Expresso.com. Lift Muita aqui. energia para os empreendedores que vierem aqui. Ainda mais energia. Uma pergunta rápida e rasteira agora. Serve como um pré-treino? Serve. Disposição? Ela vai me Sim, manter total. no...
tô super cansada. E quanto tempo antes, assim, de treinar eu posso tomar pra sentir a energia? Eu acho que isso é muito pessoal também, né? Da questão da sensibilidade da cafeína que eu comentei contigo. Às vezes, tipo, eu vejo pra mim, né? Eu tomo 1 hora antes, às vezes eu vou tomando, às vezes eu tomo meia hora antes, enfim. Mas aí você sente essa disposição já, meia hora, 1 horinha, você já sente. Sinto. Maravilha! Ai, muito obrigada obrigada pelo pela tua convite. presença. Eu realmente tô encantada com a tua história e com... Obrigada. E principalmente com essa garra, assim, com 27 aninhos, gente. 27 aninhos, já tá aí, ó, dominando o mercado de Balneário Camboriú, Amém. região e digitalmente No Brasil. no Brasil. É isso aí. Com a sua Não marca. tem outra opção a não ser dar certo. Muito bom, muito bom. Parabéns. É isso aí, obrigada. Adorei estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ai, Fiquei a muito gente feliz. que adorou. Ainda mais agora, gente. Patrocinador novo. Viu? Obrigada. Obrigada a você. Conte comigo também, pro que precisar. Hoje eu vou te mostrar um combo que eu amo da GED Nutrition. Multivitamínico da GED Nutrition me ajuda muito na energia, no foco, na imunidade e até naquela leseira que dá na gente no meio da tarde. E o ômega 3, esse aqui é meu xodó e eu tomo todo dia pela manhã porque ele me ajuda muito no humor, na clareza mental e também no foco. Ah, e pode confiar, a GED capricha muito na fórmula, na pureza, na dosagem. Não é placebo, é resultado. Você, hein? Ômega 3 da GED Nutrition e multivitamínico também.